Aqui está o presidente Joe Biden, a primeira-dama Jill Biden, que estão aqui na Casa Branca, estão aguardando o presidente eleito Trump e a primeira-dama Melania. Eles os receberão, os convidaram para café e chá no Salão Azul da Casa Branca. Esse é o casal oficial atual, que estão de saída e voltarão para Delaware, onde nós vemos aí agora a besta aqui, de onde sairão a próxima primeira-dama e o presidente eleito. Na verdade, a vice-presidente Kamala Harris e Doug Emhoff, o segundo cavalheiro. Esperando aí que eles saiam, eles não receberam os Vance no observatório. Aí nós vemos o casal Vance chegando à igreja, o presidente eleito, o vice-presidente eleito J.D. Vance e sua esposa. Aqui, então, nós vemos a vice-presidente de saída e o segundo cavalheiro. Atenção, estamos acompanhando, então, os últimos instantes de Joe Biden, acompanhado da primeira-dama dos Estados Unidos, em frente à porta de entrada da Casa Branca. Então, o que a gente vê neste momento é todo um rito, tem uma simbologia enorme, visto que, na última troca de gestão entre Donald Trump, agora a pose para a foto oficial, o último sorriso, os últimos instantes dos quatro reunidos, porque daqui para frente quem vai ocupar a casa, quem vai ocupar a residência é Donald Trump, que inclusive, Márcio Gomes, na última troca, quando Donald Trump estava se despedindo e Joe Biden chegava, nós vimos um cenário diferente. Donald Trump já tinha embarcado para a Flórida. Entrou num helicóptero, foi embora e não participou de qualquer rito, né, Márcio? E aqui a gente tem, Elisa, desculpa te cortar, imagens divididas na nossa tela. À esquerda, a Casa Branca, à direita, a Igreja de St. John, onde ainda estão Donald Trump, Melania Trump, os filhos e alguns representantes, amigos, pessoas mais próximas nessa cerimônia mais reservada, religiosa, nesse início da cerimônia de posse, nesta segunda-feira de transição de poder nos Estados Unidos. Daqui a pouco, então, se for confirmado o cronograma da Casa Branca, Donald Trump e Melania saem dessa igreja, voltam para Blair House, como mostra o cronograma da Casa Branca, ficam alguns minutos, cerca de 20, 30 minutos na Blair House e vão até a Casa Branca. Serão recebidos da mesma forma como Kamala acabou de ser recebida por Joe Biden. Ali na ala norte da Casa Branca, como o Diego Pavão nos explicava, o local onde Joe Biden participa dessa última cerimônia. Aí sim, uma última cerimônia oficial. O atual presidente Joe Biden recebendo o futuro presidente Donald Trump. E o que nos chama a atenção na imagem, Diego Pavão nos ajuda aqui a contextualizar, porque até sexta-feira existia todo um planejamento, hora tal vai ocorrer tal coisa, pelo menos até o meio da semana passada. Por causa da temperatura, eles tiveram assim, olha só o que está acontecendo. Aí a imagem nem parece que está tão frio, né? Mas a máxima é de 2 negativos. Então, Diego Pavão, nós tivemos toda uma mudança de agenda. Antes nós achávamos que no horário tal estaríamos vendo tal imagem. E agora a gente também está, aos poucos, ao vivo, descobrindo o que está acontecendo, visto que ocorreram muitas adaptações. Pois é, o serviço secreto, na verdade, teve 3 dias para mudar completamente o esquema de segurança de uma posse que seria do lado de fora, como acontece há décadas nos Estados Unidos, para mudar para o lado de dentro, na rotunda, que é aquela sala enorme que fica bem abaixo do domo do Capitólio, que é a parte central ali da sede do Legislativo americano. E agora a gente vai ter um momento de muita tradição nos Estados Unidos. A posse nos Estados Unidos, Elisa, Márcio, ela tende a refletir aquela que a gente chama de tradição republicana. E eu não me refiro ao Partido Republicano, mas à ideia de república mesmo. Existe essa tradição na posse dessa cordialidade entre o presidente que está saindo do cargo, Joe Biden, e o presidente que vai entrar no cargo, Donald Trump. É uma cena que a gente não via há vários anos, porque isso não aconteceu na posse de Joe Biden 4 anos atrás, aconteceu na posse de Donald Trump, e quem era o presidente naquela época, saindo da Casa Branca, era Barack Obama. Exato. Então, essa imagem que a gente vai ver daqui a pouco, na entrada norte da Casa Branca, o casal presidencial recebendo o próximo casal presidencial, é uma imagem rara, né? Se a gente for considerar que nos últimos anos a gente não teve isso, né? Não aconteceu lá na posse de Donald Trump, de Joe Biden, perdão. Donald Trump
não quis participar desse rito da posse, né, que é uma tradição nos Estados Unidos. É aquele momento em que, pelo menos nesse momento, diferenças partidárias, hostilidades que aconteceram durante a campanha ficam de lado. E aí entra essa cordialidade, entra essa recepção, tudo em prol de uma transição de poder pacífica nos Estados Unidos. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora acontecendo na fachada norte da Casa Branca. O casal vai se reunir para um chá que deve durar aí em cerca de meia hora, não muito mais que isso. E depois, Joe Biden e Donald Trump seguem juntos na limusine presidencial da Casa Branca até o Capitólio, onde acontece a posse propriamente dita. Enquanto o Diego fala, nós vemos agora um outro ângulo da igreja de St. John, na expectativa que estamos de ver o presidente dos Estados Unidos sair depois de meia hora, 40 minutos de serviço religioso para voltar até a Blair House, como diz o cronograma da Casa Branca, e chegar até aí a Casa Branca, onde Donald Trump será recebido por Joe Biden. Aí está, saindo da igreja de St. John, Donald Trump e Melania Trump. Assim como entraram, de mãos dadas, voltando a uma das vans que fazem parte desse serviço de transporte neste momento em que ele ainda não é o presidente empossado. Por isso, não usa a famosa limusine presidencial que recebe o apelido de a besta. Donald Trump gentilmente levou Melania até a outra porta do carro e agora está embarcando rumo, segundo o cronograma, até a Blair House. Mas como esse cronograma está bastante atrasado, a gente precisa perceber se vai haver um pulo dessa programação e se Trump vai direto até a Casa Branca, onde será recebido por Joe Biden e a senhora Jill Biden. Aí fica a expectativa de como vamos ganhar tempo neste atraso, que é natural, acontece, é tudo muito ao vivo, é tudo muito dinâmico e a segurança tem palavra final importante em tudo isso, Elisa. Por isso precisamos saber se haverá ou não um pulo nesse cronograma ou se será mantido esse cronograma e assume-se também o atraso. E é um rito tão detalhado sobre segurança secreta que, inclusive, alguns gestores, alguns presidentes, existe todo um pensamento de, não pode vir todo mundo ou é só um grupo seleto. Por quê? Você imagina todas as comitivas com todos os seus serviços particulares que têm de seguir o rito do serviço secreto dos Estados Unidos. E aí você continua vendo um segurança que está parado à porta, ao lado direito também uma outra segurança, e eles vão fazendo toda aquele olhar de fiscalização em volta para manter a segurança do presidente Donald Trump e Melania Trump, mesmo que o carro seja inteiramente blindado. Tem essa saída aí agora do momento de cerimônia religiosa. Eu vou caminhar aqui para pertinho do Diego Pavão para poder te fazer uma outra pergunta, Diego Pavão, sobre o rito, sobre essa agenda do dia. Por quê? Nós tivemos, e até vou usar aqui o meu espelhamento. Volto já, hein, Márcia? Volta rápido. Te abandono, mas é para ficar aqui pertinho de Diego Pavão. Eu tenho aqui o meu espelhamento para a gente poder mostrar para quem nos acompanha, Diego Pavão, que nós já expusemos, mas levando em conta que a gente fez isso 9 da manhã e agora já são 11 horas e 24 minutos, para a gente poder rememorar. Opa, ficou um pouquinho... Aqui, ficou um pouquinho, deixa eu voltar aqui com a nossa arte, um pouquinho diferente. Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai contando para vocês aqui, a gente fica também acompanhando essas imagens. Diego, primeiro estavam na Blair House, saíram, foram em direção à igreja. Em teoria, agora eles iriam para a Casa Branca. Mas até a CNN nos Estados Unidos atualizou a informação que agora eles vão primeiro voltar para a Blair House. Existe a previsão de uma parada rápida na Blair House antes de seguirem para a Casa Branca. É isso que a gente vai ver se vai acontecer agora, porque como o Márcio falava, esse cronograma está um pouco atrasado. E a Constituição americana, Elisa, ela fala que o presidente tem que tomar posse ao meio-dia do horário local de Washington, do dia 20 de janeiro, quando começa o novo mandato presidencial. Então, esse horário tem que ser mais ou menos cumprido, porque é isso que diz a Constituição americana. A Constituição não diz exatamente que ao meio-dia do horário de Washington, o presidente tem que estar lá prestando o juramento, mas se subentende que a cerimônia, pelo menos, tem que já estar começando, ou começando já, na verdade, ao meio-dia do horário de Washington. Isso está escrito na Constituição americana. Então, a gente vai ver o que vai acontecer agora. Eu queria também falar sobre uma imagem que a gente viu lá quando Donald Trump assumiu a Casa Branca. Sim. Que
Michelle Obama esperava ali também pelo casal presidencial e Melania Trump chegou com um presente para o casal presidencial, uma caixa grande que se presumia ser da joalheria Tiffany Company. A gente não sabe exatamente o que tinha naquela caixa, mas foi um presente que Melania Trump levou para o casal Obama naquela época. A gente vai ver agora se Melania Trump vai fazer a mesma coisa com o casal Joe e Jill Biden. Foi algo que aconteceu nessa posse de Donald Trump, na primeira posse, algo que quebrou até um pouco o protocolo. Na hora ali, Michelle Obama, que precisava posar para a foto com o casal ali, ficou meio sem saber o que fazer com a caixa, e aí um assessor foi lá e pegou a caixa. Então a gente vai ver o que vai acontecer nessa entrada na fachada norte da Casa Branca. Daqui a pouco, em instantes, a gente vê agora o SUV que leva o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, a futura primeira-dama, e aí a gente pode ter uma parada na Blair House e depois na Casa Branca. Pois é, mas, Márcio, se na agenda, se no horário tem de ser meio-dia, horário de Brasília, agora já são o quê? 11h26. Nós também estamos vivendo aqui as surpresas, né, de eventuais mudanças que possam ocorrer. Em tese, pela programação que a Casa Branca divulgou pra gente, às 11h40, Joe Biden receberia Trump e Melania nesse chá ali na Casa Branca. Ou seja, ainda faltam 13 minutos para esse cronograma realmente ficar atrasado ou não. Mas se haverá essa parada na Blair House e o carro, falando em parada, está absolutamente estacionado em frente à igreja, a gente precisa entender quais serão os próximos passos desse cronograma. E quais pessoas participarão. Esse chá que eles tomam juntos, então, às 11h40, é isso? Bom, acabaram de sair. Atenção, temos o segundo deslocamento, portanto, do dia. O primeiro ocorreu da Blair House, sentido local da cerimônia, em Washington, tudo muito pertinho. E agora nós temos mais uma vez toda a comitiva e vejam a quantidade de seguranças, porque em um veículo estão Donald Trump e Melania Trump, mas nós temos aí já passaram uns 8, 10 veículos que vão acompanhando. Então, em teoria, Márcio, pelo que soubemos, eles estão, tudo muito perto, mas voltando para Blair House. Nessa comitiva também estão o vice e a primeira vice-dama, digamos assim, J.D. Vance e Usha Vance, ou seja, todos merecem essa proteção especial. Se a gente ficar com essa câmera aberta aí, não vai parar nunca de passar carro nessa comitiva. Agora fica a expectativa e é um trajeto muito curto. Vale a pena a gente continuar com essa imagem para ver os carros que saíram da igreja de St. John, estão praticamente rodando 1 quarteirão, 2 quarteirões no máximo, né, Diego? Se eles voltam para Blair House ou se seguem direto para a Casa Branca, fica bem ao lado. A Blair House fica ali naquela tenda branca. Vamos ver se os carros, como a câmera já faz esse movimento de retorno à Blair House, é de se supor que sim, Donald Trump esteja retornando para a casa de visitantes da Casa Branca, cumprindo o cronograma. E aí faltarão 10 minutos para o encontro com Joe Biden, no último compromisso oficial de Biden na Casa Branca, que é receber o futuro presidente Donald Trump lá para um chá. Aí a gente vê primeiro as motos chegando dessa comitiva de segurança, logo depois virão os carros, até chegarmos a Donald Trump, que entra de volta a Blair House por esse toldo branco, como se formos seguindo esse cronograma. 9 motocicletas já chegaram ao local. Agora nós temos mais alguns veículos que vêm atrás. Obviamente, Washington está com todo um esquema especial, diferente. Não é um dia normal, né? Dia 20 de janeiro, que não é um dia normal. Você tem todo um bloqueio de trânsito. E agora sim, nós estamos vendo e as imagens que chegam a todo momento, nós que somos o maior canal de notícias do planeta, estamos aqui do Brasil, recebendo também as imagens da CNN nos Estados Unidos e acompanhando tudo em tempo real, ao vivo na televisão, ao vivo pelo YouTube da CNN Brasil, ao vivo também pelo streaming com milhares de pessoas que nos acompanham. Estamos vendo, portanto, a chegada, o retorno a Blair House, ou seja, ocorrera, né, Márcio, uma adaptação de toda essa agenda, visto que, em teoria,